Olá pessoal, espero que estejam bem. Vamos a mais uma semana de estudos, a semana 3 do ciclo 2. Pegue a sua apostila 2, capítulo 4, a origem da vida. Neste capítulo estaremos estudando algumas ideias que tentam explicar a origem da vida. Geração espontânea ou abiogênese. A teoria da abiogênese ou teoria da geração espontânea explica a origem da vida a partir da matéria bruta, ou seja, de uma matéria sem vida. Um dos exemplos clássicos dessa teoria é a crença de que camisas sujas poderiam dar origem a ratos. Isso mesmo. Outro exemplo é o lodo dos rios, que poderia dar origem a alguns anfíbios e répteis. O filósofo grego Aristóteles foi um dos pensadores que mais se preocuparam com a natureza e a origem da vida. Ele postulou há mais de 2000 anos a existência de um princípio ativo, ou princípio vital, capaz de produzir matéria viva a partir da matéria bruta a qualquer momento. A biogênese. A teoria da biogênese, por sua vez, surgiu para contrapor a ideia de que a matéria bruta poderia originar um novo ser. Segundo a biogênese, todos os seres vivos são originados de outros seres vivos pré-existentes, ou seja, um rato não pode nascer a não ser de outro rato. Espécies de anfíbios e répteis só podem nascer de espécies pré-existentes desses animais. Os principais cientistas defensores da teoria da biogênese foram Francesco Redi e Louis Pasteur. Vamos conhecer agora um pouco mais dos seus experimentos. Francesco Redi, um cientista italiano, que em 1668 deu início à contestação da abiogênese. Qual foi o seu experimento? Em frascos abertos, com pedaços de peixe ou carne, após uma semana surgiram moscas e larvas. Por que esse experimento? Porque acreditava-se que larvas desses insetos surgiam espontaneamente a partir de carne em decomposição. O que ele fez? Ele colocou em frascos tampados, fechados com uma gaze, o mesmo material, pedaços de carne e pedaços de peixe. E as larvas e as moscas não surgiram. Elas estavam todas em cima, sobre essa gaze que estava tampando o frasco. Com esse experimento, ele contestou a abiogênese, mas ainda na época não foi aceita como uma experiência que fosse efetiva para cair por terra a abiogênese. Então, em 1862, um outro cientista, Louis Pasteur, que defendia a teoria da biogênese, fez um experimento que destituiu totalmente a credibilidade na abiogênese. Okay? Vamos então conhecer o experimento de Louis Pasteur. Ele colocou um caldo nutritivo num frasco de vidro. Depois, ele esquentou o gargalo, e esticou o gargalo desse frasco no formato de pescoço de cisne, como está indicado aqui, certo? O caldo nutritivo ele é fervido e esterilizado. Depois, o que aconteceu? O caldo nutritivo do frasco com o pescoço de cisne manteve-se livre de micro-organismos. Então, Louis Pasteur, ele fez o quê? Ele analisou o conteúdo que estava aqui, nesta região curva do gargalo em forma de pescoço de cisne. Nessa região, ele observou ali que tinham se acumulado algumas gotículas de água e ali foram encontrados micro-organismos. O que ele fez, então? Ele quebrou esse gargalo e analisou o caldo nutritivo. Nesse exato momento, ele percebeu que o caldo estava destituído de micro-organismos, estava estéril. Após alguns minutos, é claro,
micro-organismos existentes no ar, eles contaminaram o caldo nutritivo. Com isso, ele conseguiu comprovar de que os micro-organismos não surgiam espontaneamente no caldo nutritivo, que eles estavam presentes no ar e contaminaram o caldo nutritivo, certo? E esse experimento fez com que a teoria da abiogênese caísse por terra definitivamente. Vamos agora para a página 81, conversar um pouco sobre algumas ideias sobre a origem dos primeiros seres vivos no planeta Terra. Primeiro, a origem divina da vida, o criacionismo. Os criacionistas explicam a origem do universo, do planeta Terra e de todas as formas de vida por meio da criação divina. Panspermia, a origem espacial. Segundo a hipótese da panspermia cósmica, os primeiros seres vivos teriam chegado à Terra em fragmentos de corpos celestes, como meteoritos e cometas. A evolução química da vida. Não de forma súbita, mas como resultado de uma lenta e gradual transformação, substâncias simples podem ter interagido, dando origem às unidades básicas de formação dos seres vivos, como aminoácidos, açúcares, bases nitrogenadas, ácidos graxos, etc. Segundo essa hipótese, os seres vivos surgiram de interações cada vez mais complexas entre as moléculas da matéria orgânica que acabaram se organizando e formando os primeiros organismos. Essas ideias foram desenvolvidas na década de 1920 de maneira independente por dois pesquisadores, o biólogo inglês Haldane e o bioquímico russo Oparin. Dentro da ideia da evolução química da vida, nós vamos estudar a hipótese autotrófica e a hipótese heterotrófica. Hipótese autotrófica. Segundo essa hipótese, os primeiros seres vivos teriam sido autótrofos. Não havia outros seres que lhes servissem de alimento. Eles utilizavam-se da quimiossíntese como processo autotrófico. Idealizadores se baseiam em seres atuais que se utilizam desse mecanismo, como as bactérias que sintetizam seu alimento a partir da energia liberada em reações químicas com sulfeto de ferro e gás sulfídrico. Na hipótese autotrófica, a ordem de surgimento dos primeiros seres vivos foi a seguinte: primeiro, os seres vivos quimiosintetizantes. Em segundo, aqueles que realizam a fermentação, que surgiram. Depois, os fotossintetizantes. Através da fotossíntese, o oxigênio foi liberado na atmosfera, começou uma competição maior de alimentos, e aí ocorreu o surgimento de seres que realizam a respiração aeróbia como obtenção de energia. A hipótese heterotrófica. A hipótese heterotrófica foi a hipótese defendida por Oparin e Haldane. Na hipótese heterotrófica, a atmosfera primitiva era desprovida de oxigênio. Era formada por metano, hidrogênio, amônia e vapor d'água. Ainda com violentas tempestades, com muitos raios, a superfície terrestre era bombardeada por radiações e formava-se os mares primitivos, que eram como se fossem sopas nutritivas. Essas sopas nutritivas, elas foram responsáveis pelo surgimento das primeiras moléculas orgânicas, foram chamadas de coacervatos. Os coacervatos não eram seres vivos, eram aglomerados proteicos envoltos por várias moléculas de água. Eles podiam trocar substâncias com o meio externo. Não se sabe como surgiu a primeira célula, mas acredita-se que ela formou-se a partir dos coacervatos. A ordem de surgimento dos seres vivos na hipótese heterotrófica é a seguinte: primeiro, aqueles seres que fazem fermentação, depois os fotossintetizantes e, por último, os seres vivos que respiram. Em 1953, o Stanley Miller, esse cientista, criou um aparelho para simular as hipóteses de Oparin e de Haldane
para tentar simular a atmosfera primitiva, o surgimento dos coacervados, ok? Então, ele fez esse experimento em laboratório e o produto final foram alguns aminoácidos e não coacervados. Origem das células eucarióticas e da multicelularidade. Estamos na página 87. Nós temos aqui a teoria endossimbiótica. Essa teoria ela foi proposta em 1981 pelo microbiologista Lynn Margulis. Ele considerou que as células eucarióticas teriam surgido por associação entre células maiores, as procarióticas ou eucarióticas, e outras menores, que passaram a viver em seu interior. Assim, os cloroplastos eles seriam originados de procariontes fotossintetizantes que invadiram células maiores ou foram englobados por elas. Fato semelhante teria acontecido com bactérias aeróbias, que vieram a constituir as mitocôndrias das células atuais. Essa associação mostrou-se benéfica tanto para as células invasoras como para as hospedeiras. Então, nós temos aqui os cloroplastos e as mitocôndrias, que são organelas decisivas para os processos de fotossíntese e respiração, que se complementam na produção de oxigênio e no consumo de gás carbônico. Temos aqui uma imagem do relógio do tempo biológico. Essa imagem está na página 89 da nossa apostila, onde nós vemos a sequência do surgimento da vida na Terra, resumido em 24 horas. Chegamos ao final de mais uma videoaula. Façam os exercícios indicados no material de apoio. E até a próxima. Deus os abençoe.